Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Após um mês sem compromissos oficiais, o São Paulo retorna aos campos neste sábado para encarar o Flamengo pela 13ª rodada do Brasileirão Betano. O confronto será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, com o tricolor tentando se distanciar da zona de rebaixamento. A campanha São Paulina no Brasileirão Betano está bem abaixo do esperado. Em 12 partidas disputadas, a equipe conquistou apenas 2 vitórias e ocupa a 14ª posição na tabela, somando 12 pontos, apenas um a mais que o Internacional, que abre a zona de descenso com 11. E, para reagir na competição, o São Paulo terá uma novidade no banco de reservas. O técnico argentino Hernan Crespo, contratado após a demissão de seu compatriota Luiz Ubeldia, começará no Maracanã sua segunda passagem pelo tricolor, marcando seu retorno ao clube após mais de 4 anos desde a primeira passagem. A primeira vez de Crespo no comando do tricolor foi no dia 28 de fevereiro de 2021, durante a estreia do Campeonato Paulista. O jogo aconteceu no Morumbis e terminou empatado em 1-1 contra o Botafogo SP, em um duelo marcado pelo domínio são paulino e por um empate conquistado com insistência. Naquele jogo, o São Paulo criou diversas oportunidades, sofreu um gol em contra-ataque e só conseguiu igualar o placar com um gol de Roberto Arboleda, que segue como titular da equipe. A partida teve ainda uma interferência do VAR, que anulou um gol de Pablo por impedimento de Daniel Alves. Assim como deve ocorrer neste ano, Crespo escalou a equipe com 3 zagueiros. Léo Pelé, Arboleda e Bruno Alves formaram o trio defensivo naquela ocasião. A proposta de jogo e a estrutura tática do argentino já estavam em evidência naquele momento. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Foi contratado no começo do ano com status de reforço de peso, viu, nação? Veio para uma função carente no São Paulo há um bom tempo, né? Tivemos o King Naldo, tivemos outros jogadores ali não tão bons assim. Sofremos bastante nas duas laterais, né? Esperava-se que o Wendel assumisse a titularidade na lateral, mas ele viu o Enzo Dias, que chegou sem mídia ali, sob desconfiança, tomar a titularidade na posição. O argentino se consolidou e aproveitou o momento, surpreendeu a todos no clube. O Wendel não é um jogador barato, né, e esperava-se muito mais dele. Nem mesmo toda a sua bagagem e experiência foram o suficientes para ele ser titular da posição. Nessa temporada ele fez 16 jogos, mas longe de ser ali protagonista ou peça-chave. A adaptação ao futebol brasileiro está sendo muito lenta, né? O lateral ficou por muitos anos no futebol europeu, com passagens por Porto, seleção brasileira, Eintracht Frankfurt e por aí vai. Apesar da fase ruim, o São Paulo ainda acredita na recuperação do jogador, viu? Com a chegada de Hernan Crespo, a briga na lateral promete ser mais forte nesse segundo semestre, tá? Começando tudo do zero, rapaziada. A concorrência será dura pro Wendel, mas a nova comissão técnica representa uma chance de virada, tá? Entre o Wendel e Enzo Dias, quem você prefere no time titular? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Crespo chegou agora, né? Então começa tudo do zero de novo. Chance para o Wendel mostrar ali que realmente tem um bom futebol, né? Mostrar o seu bom futebol, o futebol que a gente viu outrora no Porto, na seleção brasileira. É um bom nome sim, vamos apoiá-lo, tá, rapaziada? E essa semana o São Paulo avançou pela renovação de contrato de Alan Franco. Está sim virando uma novela, mas o negócio caminhou muito bem, tá próximo de um final feliz. A vontade de Alan é permanecer no São Paulo e isso é fundamental na negociação. O clube do Morumbi está otimista pelo acordo com o atleta. Ontem o empresário de Alan Franco esteve no CT da Barra Funda e teve novidade aí na ida dele pra lá, tá? Na conversa que ele teve com o clube ali, né, eles alinharam um acerto que está bem perto de ser fechado. A diretoria acredita que até a próxima semana tenhamos ali um desfecho positivo nesse negócio. Alan Franco já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e sair em dezembro a custo zero, mas ele deixou bem claro que deseja permanecer no tricolor. O zagueiro inclusive vem reforçando dia a dia esse desejo ali de ficar no clube, né? O São Paulo já fez uma proposta de renovação para Alan Franco, já está na mesa. Detalhes estão sendo discutidos, renovação por mais 2 anos, com possibilidade de renovação por mais uma temporada ainda, né? E ainda terá um aumento salarial, um reajuste salarial, além de bônus por metas alcançadas. O São Paulo ainda tenta acertar a questão do pagamento da dívida com o empresário do jogador. Dívida essa que vinha emperrando as negociações nos últimos dias, né?
E é como eu já falei aqui pra vocês, como que você negocia com alguém que ainda te deve? Não tem como, não tem confiança. Mas as partes estão resolvendo essa questão e avançaram nos últimos dias. Aliás, o São Paulo usará parte da grana pela venda de Matheus Alves para pagar essa dívida. A venda de Alves ainda não foi oficializada, o que deve acontecer nos próximos dias. A janela de transferências abre aí no próximo dia 10, né? Alan Franco, ele vai renovar, né? É só questão de tempo. Na próxima semana eles avançarão ainda mais e no máximo daqui 2 semanas virá o anúncio oficial da renovação de contrato de Alan Franco. E finalmente ele bidou, Hernan Crespo está no bid. Logo após a gente postar o vídeo de ontem, o treinador já foi inscrito, mas ainda no São Paulo não teve acordo pela rescisão de contrato do Zubeldia não, tá? A informação de ontem continua a mesma. O Crespo, né, foi inscrito e regularizado na tarde de ontem, às 4 horas da tarde, exatamente o horário que saiu o nosso vídeo. Apesar disso, a rescisão com o Zubeldia não aconteceu. Não aconteceu ainda por conta da questão da multa rescisória. A verdade é que a entidade ali, a CBF, quebrou um galho do São Paulo, né? Isso acontece por conta de uma brecha na interpretação do regulamento. O Brasil e os seus jeitinhos ali de burlar as regras vigentes, né? Isso aqui é o país da... Meu Deus do céu. Bom, Crespo está no bid e liberado para estar à beira do campo na partida contra o Flamengo neste sábado no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação viaja na sexta-feira de tarde para o Rio, né? E essa semana ainda deve sair a rescisão de contrato do Zubeldia. As partes estão negociando os detalhes da rescisão do contrato, detalhes burocráticos, né? Muito provavelmente estão resolvendo como será pago o valor da multa rescisória. O São Paulo deve estar acertando ali ou tentando parcelar o valor da multa. Vamos aguardar. Essa demora deixa claro que a saída do Zubeldia não foi em comum acordo, como disse o clube em nota oficial, né? E realmente não foi, a diretoria mentiu pro torcedor mais uma vez. E sabe que, assim, o que me deixa mais triste, cara, é ver torcedor que está sendo enganado, sendo feito de trouxa, e mesmo assim continua passando pano pra diretoria. Mesmo assim me critica por eu criticar o óbvio, o erro da diretoria. É sério que vocês torcem mais pelo Casares do que pelo São Paulo? Tem gente pensando assim? Enfim, a história que Zubeldia pediu demissão após o jogo contra o Vasco procede, a informação está confirmada. A diretoria contornou a situação e pediu para o técnico repensar a sua decisão. Ele estava de cabeça quente, né? O clube esperava que ele mudasse de ideia sobre isso após as férias, né? A demissão de Zubeldia foi anunciada no dia 16 de junho. Foi numa segunda-feira, mas o São Paulo iniciou as negociações pela volta do Crespo na sexta-feira da semana anterior, após a partida contra o Vasco. Eu trouxe aqui a informação na época e mantenho a mesma informação. Arnaldo Ribeiro explicou a situação na saída do Zubeldia e disse isso aí. A informação é a seguinte: não foi tão de comum acordo assim a saída do Zubeldia. Não foi tão tranquilo para o Zubeldia sair. O Zubeldia pediu demissão depois do jogo com o Vasco no vestiário. Lá na salinha lá que lá ele na fala. salinha. Isso a gente falou aqui, segundo ponto. Os diretores do São Paulo, Belmonte, estavam de volta, falaram, Zubeldia, vai pra folga, refresca a cabeça, pensa bem, tal, não sei o que lá. E o Zubeldia saiu de férias com a missão de refletir e voltar para resgatar o São Paulo, voltar com novas energias e tal. Ele não saiu com a impressão de que ele tinha encerrado. O São Paulo não lhe deu a informação, valeu, obrigado, tchau. Embora ele tenha pedido. O São Paulo indicou que gostaria que ele permanecesse. Certo. Aí o que aconteceu? Isso foi na quinta. Na sexta ele saiu, viajou. No sábado e no domingo o São Paulo já estava negociando com o Crespo. Sem falar com o Zubeldia. Quando foi falar com o Zubeldia, já tinha definido o que ia fazer. E meio que, olha, é isso mesmo, acho que é a melhor solução para todo mundo. E passou. Ele ficou decepcionado com essa situação do São Paulo não clara. Não é simples, né? Vamos lá, pede demissão para mim, depois de um jogo. Arnaldo, eu vou embora, quero... Não, Maurício, fica tranquilo, cara. Não, pensa bem e tal. Aí acho que eu não consigo mais. Aí você vai pra tua casa, eu continuo conversando com os dois aqui da nossa direção. Cara, o cara pediu demissão, e aí, né? Pela primeira vez ele
Fraquejou. De fato, a gente pode ter essa conclusão. Olha, de fato é melhor, até por essa demonstração, que é melhor a gente trocar o Maurício. Agora, aí tem a questão toda burocrática Financeira. na ideia, certo? O São Paulo não aceitou o pedido de demissão do Zubeldia no momento que foi feito. Ou seja, com um treinador no comando, o São Paulo negociou ali a chegada de outro. E eu nem acho isso ruim, tá? O problema está na hipocrisia da diretoria. Diretoria que vivia falando que o Zubeldia era o técnico deles e que jamais negociaria com outro treinador tendo um no comando. No fim, foi justamente o que aconteceu. Esse fato merece críticas. Uma pena ter torcedor que lambe saco do Casares que vai me criticar por eu criticar o óbvio. E não é de hoje. O Belmonte, o Casares, eles sempre falam: ah, a gente jamais vai negociar com um treinador, sendo que a gente tem outro. Eles fizeram isso com o Rogério, eles fizeram assim, isso com o próprio Crespo, eles fizeram isso com o Carpini. Eles fazem isso, só que no discurso eles mentem. Simplesmente é isso. E aí eu não posso criticar isso? Repito, eu não sou contra você negociar com um treinador tendo outro no comando que tá fazendo caca. Não. Agora, eu sou contra a hipocrisia. Eu aponto o dedo pra hipocrisia. E sempre vou apontar. Enfim, o São Paulo segue negociando a rescisão de contrato de Luiz Zubeldia. O valor da multa rescisória está na casa dos 3 milhões de reais, 3 salários do treinador. A diretoria acredita que resolverá essa questão ainda essa semana. Mas a informação está aí, gente. A saída do Zubeldia não foi em comum acordo, como eles disseram. Ele saiu de férias, repensou, se sentiu traído, pois o São Paulo já estava negociando com o Crespo. Detalhe, mesmo após pedir para o Zubeldia repensar o seu pedido de demissão. O São Paulo virou uma zona, essa que é a verdade, né? Bom, o Crespo está de olho no elenco do tricolor, né? A zaga é a principal preocupação, até porque o treinador vem mostrando que usará o esquema com 3 zagueiros. E de início, a tendência é que tenhamos ali um esquema com o Ferrarese, Arboleda e Sabino. Pode ser que entre ali ou Arboleda, Alan Franco e Sabino. O que eu sei é que o Sabino vem agradando bastante o Hernan Crespo, viu? O São Paulo precisará repor ali, trazer mais jogadores pra zaga, né? Pra ter mais opções, já que o Juan Trissoldi foi embora, né? Bom, com a saída do Juan, já confirmada, né, o nome de Gustavo Medina tinha ganhado força nos bastidores, mas alguns jornalistas como André Hernan e Gabriel Sá afirmam que o Medina não estava na pauta do São Paulo não. Alexandre Zanqueta foi mais enfático e trouxe informações de bastidores importantes. Segundo o jornalista, Hernan Crespo não se empolgou com o Gustavo Medina não, viu, nação? Por conta disso, o São Paulo esfriou interesse no zagueiro da Ferroviária e não vai avançar numa negociação não, tá? O nome está descartado. Medina apareceu quando o Zubeldia estava no comando e agradou o Zubeldia, tá? Mas a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo mudou tudo. A diretoria segue no mercado em busca de um novo zagueiro, mas não será nada fácil não. Nomes começam a surgir como alternativas, como Rafael Toló e Adonis Frias, mas o São Paulo não negocia com nenhum deles no momento. Enquanto isso, dá para tentar oportunizar a base, dar chances a Igão, Isaac ou até mesmo o Osório, né? A diretoria sabe do valor dos meninos, que eles têm potencial, mas entende que eles precisam de mais rodagem, de mais maturação, e não estão prontos ainda. É um processo parecido com o que passou o Beraldo aqui, lembra? Ele subiu com o Crespo, inclusive, no elenco principal, ficou 1 ano sem jogar, mas depois assumiu a titularidade e foi campeão como titular da Copa do Brasil. Enfim, o São Paulo está no mercado, vamos aguardar quem virá. O tricolor não tem grana para gastar, não gastará dinheiro por reforço, terá que ter ali oportunidades de mercado. E essa semana surgiu mais um nome que estaria na mira. O São Paulo segue no mercado atento, quer um novo zagueiro e logo, né? Hernan Crespo descartou a contratação do Medina, como eu falei anteriormente. E agora um novo zagueiro aparece como uma grande oportunidade de mercado. Segundo o portal Avante Meu Tricolor, o São Paulo tem interesse na contratação de Marlon. O zagueiro de 29 anos está sem clube após não renovar o seu contrato com o Los Angeles FC dos Estados Unidos. Marlon é cria de Xerém, a famosa base do Fluminense, né? Chegou a ser contratado pelo Barcelona, mas durou pouco sua passagem pelo clube catalão e ele foi para o Nice da França. Foi bem até no Nice, tá? Também teve passagens por Sassuolo, da Itália, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, além do Monza, também da Itália. Hernan Crespo chegou a pedir a sua contratação quando o treinador estava dirigindo o clube do Catar. Agora, no São Paulo, Crespo teria voltado a sugerir Marlon ao tricolor.
O nome de Marlon já havia sido levado ao São Paulo, isso quando o Zubeldia estava no comando, né? Porém, o antigo treinador vetou o nome, descartou o atleta. O clube na ocasião tinha outras prioridades e acabou não avançando pelo zagueiro não. Agora, na correria para trazer um novo nome ali para a zaga, o Marlon voltou à pauta. O nome está sendo discutido, mas não há negociação ou proposta na mesa. Por estar livre no mercado, o zagueiro aparece como uma boa alternativa, uma oportunidade de mercado, né? Ele atende às características que agrada a diretoria São Paulina no mercado. Um jogador experiente, mas não tão velho, dentro da média de idade que o clube quer, que é entre 22 e 29 anos. No limite, né? Enfim, você aceitaria Marlon no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, lembrando que é o zagueiro que viria a custo zero, né? Já que o São Paulo não vai gastar grana para contratar, aí tá uma grande oportunidade. A situação de Antony teve uma nova atualização e o São Paulo está de olho nela, viu? Até porque o atacante pode render milhões aos cofres do tricolor. Antony está entre os jogadores que pediram para sair do Manchester United na próxima janela de transferências, de acordo com o Globoesporte.com. Vários clubes demonstraram interesse em sua contratação. Atlético de Madrid, Juventus, Arsenal, Real Betis, entre outros clubes também estão de olho nele, né? O valor especulado para a venda de Antony é entre 40 a 50 milhões de euros, 255 milhões a 320 milhões de reais na cotação atual, né? O São Paulo tem direito a 3,5% do valor total da venda pelo mecanismo solidário da FIFA. Supondo que o United venda o Antony por 40 milhões de euros, o São Paulo embolsará cerca de 8 milhões e 700 mil reais. O clube não tem mais participação em percentual de uma outra venda, de uma revenda, né? Vamos torcer para que o Antony seja vendido por um valor ainda maior, já que fez uma baita temporada na última temporada pelo Betis. Enfim, a novidade fica pelo fato de Antony ter pedido para sair do Manchester, não vai ficar no clube inglês. O São Paulo está de olho, pois pode e deve embolsar uma baita de uma grana na próxima janela de transferências. O Antony, ele queria ficar no Real Betis, mas o Betis não tem grana para comprá-lo. Aí surge o interesse de outros clubes, como eu citei, né? Gigantes como o Atlético de Madrid, Juventus, se não me engano até o Bayern de Munique estava de... O Luca, Henrique Carmo e também o Rian Francisco. Eles vão ajudar o São Paulo amanhã contra o Palmeiras, contra o sub-20 dos caras, porque o São Paulo precisa pelo menos de um ponto para se safar do rebaixamento. No sub-20 cai os últimos 3 times e o São Paulo está na 13ª colocação, precisando apenas de mais um ponto. O São Paulo hoje está com 21 pontos e o último time ali, tem 2 times que estão no Z4 que estão com 15, então o São Paulo ainda está perigando com um rebaixamento, então vai um pouco mais reforçado contra o Palmeiras, utilizando jogadores um pouco mais experientes do sub-20 nessa partida, Henrique Carmo, Rian Francisco e também o Luca. É bem provável depois, né, que vai acabar o Brasileirão, eles vão ficar um pouco mais focados ali com o Hernan Crespo, o Crespo vai ter um pouco mais de tempo para trabalhar a molecada, né? Então nesse primeiro momento, talvez a gente não vai ver muito o Rian, né, o próprio Luca e o Henrique Carmo com o Hernan Crespo. Então precisamos ter um pouco mais de paciência, porque eles estão focados nesse momento lá no sub-20 para tirar o São Paulo dessa situação. Se por acaso o São Paulo empatar com o Palmeiras, daí de vez aí eles já vão ficar lá integrados literalmente no profissional e nem deve voltar mais para o sub-20, tá, rapaziada? Então é só uma informação para vocês, caso não vejam o Rian no próximo jogo, nem o Luca, é porque tem esse motivo aí, tá? Então vamos torcer para amanhã o São Paulo vencer ou empatar contra o Palmeiras, para depois a molecada ficar somente lá no profissional, tá? Pessoal, vamos lá então, ó, treinamento de hoje, se liga aí. Os atletas abriram o dia no CT da Barra Funda com exercícios de fortalecimento muscular na academia antes de seguirem para o campo, onde já trabalharam com bola para avançar nos ajustes, de olho no confronto no Rio de Janeiro. A primeira parte do treinamento no gramado contou com enfrentamentos entre setores em espaço reduzido. Na sequência, para complementar este treino, os atletas foram divididos em 2 grupos por setores. Volantes trabalharam entre si, enquanto o restante do elenco realizou uma atividade de ataque contra a defesa. Depois, Crespo seguiu com os ajustes táticos promovidos no time nos últimos dias e comandou um trabalho que explorou saída de bola defensiva e construção de jogo. Assim como na última segunda-feira, o atacante Lucas Ferreira, com dores na região do quadril, fez trabalhos no gramado supervisionados pela fisioterapia. Na manhã desta quarta-feira, novamente na Barra Funda, o São Paulo retomará os preparativos para o retorno do Brasileirão.
Bom, pessoal, e complementando a informação de ontem que eu trouxe aqui no canal para vocês, referente ao Hernan Crespo, que está no bid, e de fato o Zubeldia também ainda está como treinador do São Paulo, tá? Então, nesse momento, o São Paulo tem 2 jogadores registrados no bid. E eu confesso que isso me preocupa um pouquinho, né? Vai saber, lá no final do Brasileirão, o Fluminense, que tem bons advogados, é rebaixado, né? E tenta achar uma brecha aí com o São Paulo, tá? Por conta de 2 treinadores inscritos na competição. Mas o São Paulo acionou o seu departamento jurídico, onde deu total respaldo para tomarem essa decisão de registrarem o Hernan Crespo, mesmo tendo o Zubeldia como treinador do São Paulo. Então o São Paulo, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não entrou em um acordo com o Luiz Zubeldia, tá? O registro do bid ontem foi por conta de uma brecha que o São Paulo achou ali no regulamento e inscreveu o treinador para trabalhar contra o Flamengo. Então isso preocupa um pouco. Tomara que o jurídico do São Paulo fizeram algo dentro do possível ali para não ter problema. Então isso preocupa um pouquinho. Tomara que o Fluminense não esteja rebaixado nesse campeonato, senão pode ter um problema pela frente, tá? Bom, o Alan Franco, rapaziada, internamente aí o São Paulo está muito confiante que vai ter um desfecho com a renovação com o zagueiro. A boa notícia é que ontem os empresários do Alan Franco estiveram no CT da Barra Funda, onde dá um indício ali de uma conversa com a diretoria e um avanço nas negociações. Até o momento não surgiu nada muito quente se avançou de fato, se vai fechar a renovação, mas a expectativa é de um acerto nos próximos dias com o zagueiro, tá, pessoal? Como eu disse, o São Paulo segue muito confiante e talvez em breve aí a gente possa ter novidades dessa renovação com o zagueiro do São Paulo, que é muito importante. Todos nós queremos o Alan Franco renovando o vínculo com o tricolor. Rapaziada, aquele recadinho rapidinho para vocês da Mais Ágil, para você aí que tem saldo no seu FGTS e quer antecipar um dinheiro de forma segura, simples e muito prática. A Mais Ágil é a melhor empresa e a melhor solução para você nesse momento, tá? A minha empresa seríssima está aqui com Teclas há mais de 3 anos, já ajudou bastante inscritos daqui do canal e pode te ajudar também. É só entrar em contato e falar que viu através do Teclas Daniel que você vai ter um super atendimento com os amigos da Mais Ágil. Rapaziada, mercado da bola do São Paulo, como vocês sabem, o São Paulo está atrás de zagueiro, lateral direito e também um ponta, né? A notícia aí que circulou de ontem para hoje, que foi levada pelo Alexandre Zanqueta, é de que o São Paulo está muito perto de fechar com um atacante chileno, que não foi revelado até o momento o nome desse atacante, ninguém sabe quem é esse jogador até então. Porém, surgem boatos que pode ser o atacante Christian Zavala, atacante do Colo-Colo, de 25 anos de idade. O contrato dele está encerrando no final dessa temporada e ele está avaliado em 700 mil euros. Nesse momento, ele já pode até assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, tá? Então, esse é o nome que está sendo comentado entre torcedores do São Paulo nas redes sociais, que pode ser esse atleta. O detalhe é que esse jogador, ele até começou a seguir o São Paulo nas redes sociais, mas isso não quer dizer muita coisa, porque ele também fez isso com outros clubes, entre eles o Sport Recife. Então não é muito parâmetro pra gente até então, tá? Mas é um boato até então que pode ser esse jogador, não está confirmado, tá, rapaziada? Mas tem um detalhe, tá? Esse jogador, como eu disse, tem 25 anos, ele só marcou 11 gols na carreira. Rapaz, se foi esse cara aí, né, nem dá pra se empolgar tanto, rapaziada. Tomara que não seja esse cara, tá? Como eu disse pra vocês até em uns 2 vídeos atrás, quando tá tudo muito quieto, São Paulo trabalhando em silêncio, não surge nenhum nome quente sendo vinculado com São Paulo, é porque alguma coisa tá acontecendo, tá? Então São Paulo ali no sigilo, trabalhando, né, para tentar reforçar, tentar trazer um jogador, e eis que surge esse tal chileno que ainda não sabemos qual é esse jogador, tá, rapaziada? A tendência é que de fato o São Paulo deve contratar algum jogador, tá? Pelo menos aí uns 2 ou 3 para dar para o Hernan Crespo, né? Ele chegou a colocar uma lista de nomes ali para ajudar o São Paulo nessa busca. O São Paulo entrou em contato oficial com representantes de Luiz Advíncula, lateral direito do Boca Juniors, para discutir uma possível contratação.
A informação foi confirmada por um dos empresários do jogador, ligado à agência Capital Group SM, conforme noticiado por Germán Garcia Grova. A investida tricolor aconteceu nas últimas semanas, com o objetivo de reforçar o setor defensivo, visando a sequência da temporada. A diretoria são paulina considera a lateral uma posição prioritária no mercado e vem analisando nomes com experiência internacional e bom desempenho recente. Apesar do interesse brasileiro, a Advíncula optou por permanecer no Boca Juniors. O jogador de 34 anos chegou a um acordo com o clube argentino para seguir no elenco após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, encerrando qualquer possibilidade de mudança neste momento. Procurado para comentar sobre a negociação, o São Paulo preferiu não confirmar a sondagem, mas fontes internas admitem que o clube segue ativo no mercado. A diretoria ainda busca peças pontuais e negocia de forma cautelosa, devido ao atual contexto financeiro. A Advíncula tem grande identificação com o Boca e é considerado um dos líderes do elenco. Sua permanência foi tratada como prioridade pelo clube argentino, que conseguiu convencê-lo a renovar o compromisso, ao menos até o fim da temporada. No São Paulo, a procura por um nome confiável para a lateral direita continua. O técnico Hernan Crespo já sinalizou que deseja mais profundidade no setor, principalmente após a saída de Juan Tressoldi e a indefinição de outros nomes na defesa. Com o mercado de transferências se aquecendo, o tricolor mantém várias opções em análise. A expectativa é que novos avanços aconteçam nas próximas semanas, com reforços pontuais chegando para fortalecer o elenco na disputa do Brasileirão Betano e Copa do Brasil. E você, torcedor, o que acha da situação de Advíncula? Deixe sua opinião nos comentários.